Bom dia, boa tarde, boa noite, peregrinos. Guilherme falando aqui, com mais uma sessão de perguntas e respostas dos peregrinos. Uma coisa que é bem bacana fazer, porque a gente faz de uma vez, assim, conversando e falando sobre o assunto, é muito mais legal que ler. E a gente faz algumas observações, eu observo algumas coisas sobre as perguntas. E deixa a tua pergunta abaixo aqui, no próximo vídeo eu também estou respondendo elas. Algumas perguntas aqui, eu vou deixar alguns links no site para você acessar. E foram 5 perguntas, deixaram perguntas bem interessantes aqui, de saco de dormir, de barraca de camping, ah, reservas, né? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui do Cláudio. Vou lembrar antes uma coisa aqui. Quando você for deixar a tua pergunta, tenta deixar de onde você é, porque as pessoas não colocaram aqui, e então não vai ter o estado e a cidade de onde esse peregrino é. Se você puder deixar o seu like aqui, isso fortalece o canal. Se você não gostar, você deixa dislike depois, né? O dislike todo mundo lembra. O like as pessoas acabam, o gostei acabam não lembrando. E compartilha com os peregrinos. É uma forma de fazer esse canal fortalecer. Assunto de Caminho de Santiago é uma coisa tão restrita, é um nicho tão pequeno, né? São canais pequenos que falam muito direcionado. E eu vou deixar também aqui abaixo a minutagem desse encontro, desse vídeo aqui, para você poder ir direto às perguntas e respostas. Mas se você às vezes está fazendo alguma coisa, cozinhando, caminhando, deixa tocar direto aqui, que sempre tem um assunto que te tira uma dúvida ou te dá uma luz diferente sobre o assunto. Primeira coisa aqui do Cláudio Laureante. Ele faz uma pergunta sobre barraca de camping. Dá para levar? É seguro? Bom, tenho que dizer para você que se você levar uma barraca de camping para o caminho, você primeiro precisa escolher uma estação correta para isso, e segundo, não é em qualquer lugar que você pode montar uma barraca de camping lá. Você tem que pedir autorização em alguns terrenos, e eu não aconselho você colocar a tua barraca em qualquer lugar lá. Algumas vezes que eu tive com peregrinos que acampavam, às vezes acampavam no quintal do albergue, ou às vezes numa parte coberta do albergue, e tinha algum problema com frio, principalmente na primavera, quando iam para lá. Permitido é, mas tem que ver qual que é o teu gosto nisso. Se é só por economia, se é por uma aventura do camping, tua mochila vai ficar bem mais pesada. E eu acho que a parte mais importante disso é não se monta em qualquer lugar. E você montar em lugares completamente distantes de cidades, talvez você não fique tão confortável. Talvez você pense um pouco mais na segurança lá. Lembrar que, às vezes, o caminho é um trânsito de muita gente, não são só peregrinos lá, são locais de acesso às cidades. Então, presta atenção nisso, vê qual que é a tua intenção em estar acampando no caminho de Santiago. Não vejo problemas acontecerem, né? Mas quem sabe pequenos furtos, alguma coisa assim, pelo fluxo de peregrinos, pelo fluxo de pessoas que tem nesses lugares. É uma escolha muito própria e pouquíssimos peregrinos andam fazendo isso hoje. E então talvez a maior dica nisso seja, você vai encontrar dificuldades onde montar a tua barraca e você vai ter que se preocupar muito mais com a temperatura. Uma temperatura de primavera que amanhece, início de primavera que amanhece a 0 grau, a 2 graus, esse frio é totalmente transferido para dentro da barraca. Pode ser bastante incômodo com isso, você tem que pensar no banho, tem que pensar em mantimentos, vai cozinhar, né? Tudo isso envolve uma coisa diferente. Por ser uma viagem de caminhada, você vai desmontar a tua barraca todo dia e caminhar. Eu acho que essa logística é um pouco complicada perto da estrutura que se construiu no caminho e que é usada há muito tempo. Mesmo nas épocas medievais, na baixa Idade Média, ano de 1200 e à frente, os peregrinos procuravam os albergues, os locais de dormir, os hospitais peregrinos, que eram chamados na época, para dormir, para se acolher, para ter uma certa proteção. Tá bom? O Marco Antônio ele me pergunta sobre as datas das estações de clima lá, primavera, verão, outono, inverno. Aí sim eu vou falar para você acessar o nosso site lá. E lá tem o último post do blog é sobre esse assunto, tem uma tabelinha das estações do ano lá, e você vai conseguir copiar ela para o teu computador e ter uma noção exatamente de quando você está indo. Tem que lembrar sempre sobre as estações do ano, e eu sempre repito isso aí, o começo da primavera fala muito com o inverno, porque ele é bem mais frio, então não tem a primavera como uma coisa das flores somente, quando você está no caminho, está na primavera, mas poxa, está nevando, isso é muito comum. Começo da primavera, o Pirineus muitas vezes, ou Pirineus abre, para quem está em caminho francês, abre no começo de abril, no 1º de abril, né? Ou abre no último dia de março, né? Mas sempre com intempéries ainda. Então, está instalada a primavera, mas é um clima invernal ainda.
tá? E essas tabelas, elas são tabelas tradicionais de épocas de estações de ano. A questão disso é que o clima anda meio virado. Por exemplo, em 2024 agora, a gente teve um clima bem diferente do que a gente estava esperando, no sentido de estar mais frio, tá com mais vento, né, tá judiando um pouquinho dos peregrinos lá. É lógico, é uma aventura diferente, é gostoso e tal. Não é nada que impeça o caminho, mas você está pensando em primavera, verão como verão, a única coisa que a gente sabe mesmo que é o inverno como inverno. Ele está se comportando de forma fria como sempre foi, tá? Então acessa lá, o link está abaixo aqui nos comentários, tem o linkzinho lá, eu falo sobre esse assunto de uma forma muito maior e analiso esse gráfico dentro das mentorias, só que são assuntos bem maiores, então considera essa coisa de você conhecer Caminho de Santiago de uma forma um pouco mais densa, tá bom, Marco? O Copucho, esse aqui colocou o arroba dele, então eu não sei o nome da pessoa. Ele perguntou sobre Roncesvalles, colegiata, que fica logo depois dos Pirineus, como é que se reserva, né? Vou deixar aqui abaixo também para consulta tua o link de Roncesvalles. Não está no Booking, mas a reserva é feita diretamente no site de Roncesvalles. Lá você também tem a opção de comprar o jantar, cuidado com o jantar e o horário da missa, tá? Consulta lá, porque no verão e no inverno são horas diferentes. Porque a Colegiata de Roncesvalles, ela tem 2 hotéis pequenos, uma pousada e um hotel adjacente lá. Não é um lugar grande, extremamente bonita com a Colegiata, mas você vai ter que cair nos jantares nesses locais. Em épocas muito cheias, talvez você não ache lugar para comer lá. Tá? É muito mais peregrino do que mesa, muito mais peregrinos do que cama. Roncesvalles, no mês de maio, como eu sempre falo, é extremamente aconselhado você estar com a reserva prévia de lá. Tem uma regrinha de reserva para as primeiras etapas lá, porque realmente Saint-Jean e as próximas cidades à frente ficam muito cheias. Então, não estando no Booking, você vai direto para lá, para Roncesvalles. A dica que você tem que anotar aí é: quando você sai dos Pirineus, você não vê, até Roncesvalles, você não tem nada, você não tem cidadezinhas fora Orisson e Onto, que são pontos de parada. Você chega em Roncesvalles e quando você pensa em Roncesvalles na reserva prévia, você fala assim, olha, eu vi no site tem um piquenique para vender também, que você pensa que o caminho também vai ser sem nada, mas o piquenique que vende em Roncesvalles já não aconselho comprar, porque é gostoso separar nas cidadezinhas à frente, vai ter cidade de 3 quilômetros, 4 quilômetros depois 5 quilômetros, é bem pertinho as cidadezinhas na Navarra lá, e aconselho você não comprar esse piquenique para você desfrutar dessas localidadezinhas aí, para você tomar um café gostoso. Mas a reserva do site Roncesvalles somente pelo site próprio deles. É bem facinho lá, bem tranquilo, extremamente seguro, tá? A Cris Fernandes, ela me perguntou sobre o caminho primitivo, se vale a pena, o que eu falo sobre o caminho primitivo. Se você estiver pensando, ô Cris, no seu primeiro caminho de Santiago, tem que ver o porquê dessa coisa do caminho primitivo, porque a palavra primitivo parece que é uma coisa mais, né? Estou indo um caminho mais original e tal. Tem muito estudo sobre o que são caminhos de Santiago. Todos os caminhos derivam do caminho francês. Existe uma história do primeiro caminho, do caminho primitivo, como sendo o primeiro caminho feito, né? De, da, da, do Rei Casto para estar lá. Fernando ou Afonso Casto, esse nome eu não vou ter agora. É bacana porque você vê que eu estou fazendo debate pronto isso aqui, né? E ele é a primeira pessoa que visita ou vai ao túmulo do apóstolo Santiago, tá? Antes das grandes peregrinações. Mas ele não se colocou como um caminho mesmo. É lógico que é uma rota a Santiago, mas todos os caminhos, o primitivo, o do norte, o caminho inglês, caminho português, caminho da costa português mais turístico, né? Via da Prata, todos os caminhos são derivados do caminho francês. Como eu falo, eu tenho que fazer um vídeo aqui sobre a criação do caminho francês, datação do caminho francês e quem criou, porque a gente não tem os porquês da coisa aqui, mas o caminho ele tem uma data de criação relacionada ao Códice Calixtinus, que é o primeiro guia de turismo da humanidade. Então, quando você pensar em caminhos, como primeiro caminho, eu aconselho sim o caminho francês, ou até o caminho português, mas como todos são derivados, a história, o peso da história, você vê no caminho francês. É lógico que alguém pode falar, e está muito em moda falar agora, o caminho está muito cheio, ou o caminho mais vazio. Depende da época que você vai no caminho francês. Escolha a época certa para estar lá, tem que aprender sobre isso também. Quando você fala assim que vai em outro caminho só porque estaria mais vazio, é como você visitar uma cidade completamente diferente. Por exemplo, vou para o Brasil, São Paulo está muito cheio, vou para o Rio. São cidades que não têm nada a ver. Estão no Brasil, mas elas não têm nada a ver, talvez, no que você busque em cada uma delas. O caminho primitivo ele é um pouco mais duro, mas nada vai se comparar à beleza e à intensidade do caminho francês.
Tá? A escolha é sempre livre para qualquer caminho, mas há que se perguntar o porquê você está indo lá. Se é por só uma aventura, se é só porque está mais vazio, se é porque alguém te falou que é legal, porque você vai ouvir falar de todos os caminhos sendo muito legais. Mas como associação, a gente tem que entender que já, o que é chamado, já foi chamado o real caminho de Santiago, ou o caminho criado na Idade Média e cristalizado dentro de um livro, e um caminho construído pela Ordem de Cluny, a Ordem Beneditina de Cluny, que é a ordem de onde saem as primeiras cruzadas, que é onde Hugo de Payet funda a Ordem dos Templários. Essa ordem escreve o Códice Calixtinus. Algumas pessoas pensam que é o Papa Calixto, mas ele assina, na verdade, um códice sob o papado dele, né? Mas é uma criação dos monges beneditinos de Cluny, um caminho para os francos, um caminho para os franceses, tá? Daí vem o nome caminho francês, não é porque vem da França, mas é um caminho dos francos, é um caminho criado pela ordem francesa da Abadia de Cluny. Então pesquise sobre isso aí. Portugal tem, em São Pedro de Ratos, uma curiosidade, a primeira construção Cluny, ou doação à Ordem de Cluny, está em São Pedro de Ratos. Né? Então, para quem está aí no caminho português, atente para isso lá. Tem história, bastante história lá relacionada aos caminhos de Santiago também. Tá bom? Então, pense nisso, sobre a sua escolha. Por que caminho primitivo? Por que caminho francês? Por que caminho português? Não conhece nenhuma experiência? Né? Ah, é porque é mais curto? Não. Nada disso vai ser resposta para caminho. Está buscando a experiência de caminho. Veja o que você está buscando com isso aí. Vai ser belo? Vai ser belíssimo. Então, eu não vou conseguir dizer para você o qual você acharia mais bonito ou melhor, porque como primeira experiência, todos eles deslumbram bastante o peregrino. Deslumbram e realmente retribuem mais do que a gente acha que vai retribuir nessa caminhada. Tá? E o Rogério Mancila, saco de dormir, que é uma pergunta que muita gente faz e está gerando muita discussão dentro das comunidades do Caminho de Santiago, obrigatório ou não. Então, vou responder tecnicamente sobre isso aí, não com as minhas palavras. Eu quero que você vá no Gronze, que é um site que mostra os albergues, e verifique que albergues lá não permitem a dormida sem o saco de dormir. Essa já é uma grande resposta para dizer para você que você, se você for sem saco de dormir, você não vai poder ficar em alguns lugares. Eu falo agora pela Natália, que estava uma vez no caminho francês e resolveu fazer o caminho sem saco de dormir para ficar em hotéis, estava um pouco frio. Dali a 4 dias, é uma hospitaleira de Ponte de la Reina, pessoa experiente no caminho, e ela quis ter uma experiência, falou, vou sem o saco de dormir, quero ir com uma mochila com pouquíssimas coisas. Ela não falou para mim e relatou os perguntas, estava quase deprimida, porque ela queria ir para o ambiente de albergue, mas sem saco de dormir, alguns não estariam aceitando. Então, essa é uma coisa que existe lá, mas eu quero que você tire a prova disso, olhando a condição de hospedagem nos albergues. Quanto ao clima, quando você vai sem saco de dormir, alguns albergues você pode passar mais frio. Veja pela estação do ano o tipo de saco de dormir que você tem que levar. O liner, que está ficando na moda agora, para eliminar peso, sempre tem uma solução super nova para tudo. O liner, ele é quase um lençol que você coloca em cima da cama, e, na verdade, eu aconselharia somente ele para um verão instalado mesmo. Na primavera, você vai ter frio nos albergues. Hospitaleiros do Caminho de Santiago não aconselham o liner lá. Então, é uma coisa que os peregrinos estão falando entre si, mas sem perguntar para as fontes, tá? E uma das coisas lá, se você não levar nada, se você não pode, às vezes, ficar num albergue paroquial ou municipal que tenha condição disso, tanto por higiene mesmo, tanto por não oferecerem as cobertas. Tá? Climas mais frios lá, muitas vezes a coberta não vai ser suficiente para o que você está pensando. Isso é relato de peregrinos também. Tá? E o código peregrino, que eu falo nas reuniões, de que uma cama é separada quando não tem numeração de cama pré-colocada quando você chega lá, o saco de dormir é o que identifica uma cama ocupada. Não é uma meia, não é um lenço, não é um nome seu em cima da cama. Se elas forem livres, o saco de dormir é que denomina isso. Tá? Por essas coisas, você viu que a opinião nossa como associação é levar o saco de dormir. Com temperatura de conforto mais baixa ou mais alta, isso vai depender da época lá. Eu não faria o caminho de Santiago com liner, saco de dormir varia bastante o preço, mas eu acho que não vale essa experiência. Ah, mas fica mais leve 600 gramas a sua mochila. Se você está com uma mochila pesada, você está levando outras coisas. Uma mochila de caminho de Santiago não pesa mais de 5,5 kg, 6 se você leva as coisas corretas. Mochilas pesadas significa que você está levando mais coisa do que precisa e você vai se detonar lá. Então, saco de dormir não é problema para isso. Não aconselho ir sem saco de dormir. Tá bom? Então, para vocês que viram aqui, que acompanharam, deixa a tua pergunta aqui.
ou envia para a gente por WhatsApp, dá uma passadinha no nosso site lá, porque sempre tem informação nova, fica inscrito no mailing, tem grupos também de WhatsApp para troca de informações dos peregrinos. Esse modo de fazer essas perguntas e respostas é realmente para ilustrar as dúvidas dos peregrinos, que muitas dúvidas são tuas também. Então, compartilhe esse conteúdo aqui, deixa um joinha no canal para fortalecer ele. Fique inscrito, porque aí você recebe a notificação que tem mais perguntas, dúvidas dos peregrinos. Deixa aqui abaixo teu comentário ou tuas dúvidas novas, mesmo que sejam esquisitas, que você acha. Se você colocar abaixo assim, ó, tem essa dúvida, mas não coloque no meu nome, eu vou falar, ó, peregrino anônimo perguntou isso aqui. Ou me manda por WhatsApp uma pergunta que você quer que todo mundo tenha a resposta, mas você não quer perguntar assim. Tá? Tem gente que pergunta, às vezes, no privado para mim sobre banheiro do Caminho de Santiago, é uma coisa interessante. Todo mundo usa, todo mundo vai, quase ninguém tem coragem de perguntar o que acontece lá. É um assunto que também eu discorro bastante com os peregrinos. Todo mundo é igual, todo mundo precisa de banheiro, todo mundo tem dor de barriga algum dia. Tá? Então, fica com a gente nesse canal aqui. É uma comunidade bacana que está se criando de peregrinos. Nesses últimos anos, a gente tem recebido, né, dado esse acolhimento a muitos peregrinos. A nossa associação aqui do Brasil, a Associação Internacional, do qual eu estou na presidência esses anos, nós somos voluntários e colaboradores da Associação Passo a Passo de Viloria de Rioja, Caminho de Santiago, do Acácio e da Orieta, que também é um refúgio, um dos últimos refúgios dos moldes do Caminho de Santiago mais tradicional que a gente conhecia, e responsável pelo SOS Peregrino, que os associados acessam lá, e tiveram chamados esse ano, que foi resolvido de forma completamente fantástica pelo Acácio lá, que roda o Caminho de Santiago sempre. É uma grande rede de apoio que tem lá. Então, a nossa associação participa disso, e você aqui dando o teu like ou com alguma participação na associação aqui, você também participa disso, ajudando outros peregrinos também. Um abraço e fica com a gente aqui. Espero a tua dúvida, então, tá bom?